Bom dia, estamos hoje reunidos novamente para estudarmos o Sermão do Monte. Hoje o nosso tema é as preocupações da vida. Alguns usam esse texto para falar sobre ansiedade, ambição, porque o contexto para mim começa no versículo 19. Eu sempre acho que esse contexto que Jesus está preparando o terreno, ele começa ali no versículo 19, já estudamos no último estudo. Hoje nós vamos a partir do versículo 25, não vamos esgotar o texto, mas vamos estudar olhando para esses versículos de 25 a 34 e eu quero a sua ajuda para lermos o texto. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like e faça algum comentário, isso tudo ajuda para que outras pessoas possam identificar esse vídeo como um bom vídeo e vai ajudar a impulsioná-lo, tá bom? Fique conosco até o fim aí. Mateus 6, 25 a 34. Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos observar que Jesus está trabalhando a ideia de que nós devemos estar preocupados apenas com aquilo que é importante. O que é importante para nós, filhos de Deus? Jesus está falando para seus discípulos. O mais importante, o foco meu e seu deve estar lá no final do texto: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Parece que Jesus está falando a mesma coisa, mas ele não está falando a mesma coisa. Reino de Deus e sua justiça, reino dos céus e a sua justiça, são dois aspectos do evangelho que precisam estar impregnados na minha vida e na sua vida. Ao final nós vamos ver isso para entendermos isso. O que deve então ocupar a minha mente? Jesus está falando de ansiedade. Você observa no texto a palavra não vos inquieteis, 3 vezes Jesus vai usar esse termo, né? Primeira vez, versículo 25, não andeis ansiosos. Aí talvez a sua tradução esteja outra palavra, mas Jesus está dizendo de maneira negativa, não andeis ansiosos. Ele coloca o não aí para dizer cuidado, isso vai roubar energia, isso é falta de fé, isso é incredulidade, nós não precisamos nos preocupar, ficar ansiosos. Depois no versículo 31, ele vai novamente reafirmar, portanto não vos inquieteis. E aí ele vai falar dos 3 aspectos da necessidade. Jesus está falando dessa necessidade lá na oração do Pai Nosso, quando ele falou, pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quando nós estudamos o pão nosso de cada dia, Jesus está falando de comida, bebida e vestimenta, não é só o pão do café da manhã que você tomou hoje. Terceira vez que ele vai falar para a gente não se inquietar, então é versículo 34, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não andeis ansiosos, 25, 31, não vos inquieteis, 34, não vos inquieteis. Então Jesus está nos advertindo com relação a essas preocupações ou ansiedade. Por que Jesus está apontando para essa questão de não ficar inquieto, preocupado, ansioso? Porque a preocupação é sinal de que eu coloquei a minha confiança na pessoa errada. Quando você confia numa pessoa e você começa a desconfiar dela e você avalia direito o processo, você bota a mão na cabeça e diz, não deveria ter confiado nessa pessoa. Eu acho que isso vai dar errado. As mulheres têm mais isso, né? Um sexto sentido, né, das mulheres. Isso não vai dar bem. Empiricamente a gente percebe, não dá para confiar tanto assim. Aliás, a Bíblia nos adverte, né, irmão? Maldito homem confia no homem. Não é que não tem homem que eu possa confiar. Tem homens e mulheres de Deus que eu posso confiar. Mas o homem ali está tratando da humanidade. A humanidade está debaixo do pecado. Então, baixa expectativa nas pessoas, alta expectativa em Deus, sempre deve ser assim. E a gente segue melhor. John Stott diz que esse texto, Jesus está combatendo a ambição, porque ele está diretamente ligado ao que nós acabamos de estudar no versículo 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus adverte a gente, como começa no versículo 19, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Então Jesus está falando também da preocupação que a própria ambição traz. Tem gente que diz que a ambição pelas coisas de Deus, elas são boas, mas a palavra ambição, ela já traz uma conotação de algo que é carnal, é terreno, é material, é humano. Então, eu acho que em vez de ambição pelas coisas de Deus, zelo pelas coisas de Deus, fidelidade para com as coisas de Deus, compromisso
com as coisas de Deus se aplica melhor do que ambição. Vocês não acham? Ambição lembra egoísmo. Ambição lembra algo que não é tão joia. Jesus não proíbe, a gente precisa lembrar disso, tá, irmão? Nesse texto, Jesus não está proibindo, quando ele está dizendo não andeis ansiosos, não vos inquieteis, não ficar ansioso, ele não está proibindo a gente tomar providência para o futuro. A preocupação aqui, no texto, o que Jesus quer nos ensinar é que nós temos um Pai amoroso que zela por nós. Ele vai pegar exemplos do lírio e do pássaro. São criaturas de Deus. Ele não vai chamar os lírios e os pássaros de filhos de Deus. Ele vai chamar a mim e a você de filho de Deus. Então, quando ele diz que nós não devemos andar ansiosos, e ele toma o exemplo do pássaro, do pardal, do passarinho, dos lírios do campo, ele está mostrando que se Deus cuida das criaturas, tem menos valor do que eu e você, certamente ele cuidará de mim e de você. Acalma, aquieta o teu coração, não andeis ansiosos. Quando a ansiedade bater, você pode combatê-la com essa certeza. Se Deus cuida do pássaro, ele vai cuidar de mim, porque eu tenho muito mais valor. Não é isso que Jesus diz? Você não tem muito mais valor? O lírio do campo é lindo, mas é uma flor sensível. No dia seguinte já murcha, daqui a pouco, se tiver muito calor, tem que jogar fora porque não serve para nada, ela perde a beleza. Nós temos muito mais valor. Juntar tesouros nos céus é a parte mais importante nesse contexto, e andar preocupado e ansioso não muda a nossa história, não muda o contexto que nós estamos vivendo. Você já perdeu noite de sono? Eu já perdi. Esse ano, graças a Deus, não tive nenhuma noite de insônia não, mas na minha média, uma vez por ano eu tenho uma noitezinha de insônia. É muito ruim a insônia, né? Você fica querendo dormir e não consegue dormir, é estranho, você vai avaliar o porquê. Na minha realidade, todas as vezes que eu andei ansioso demais, ansiedade demais, altíssima, preocupações indevidas, aquilo me roubou o sono. A ansiedade, ela é ruim nesse aspecto porque ela vai tirar a nossa energia, roubar a nossa fé. E a ansiedade, nesse contexto aqui, essas preocupações, elas são geradas por causa da nossa falta de fé, nossa falta de confiança em Deus, do relacionamento com Ele. Temos aqui duas questões. Primeiro, nós temos que ver uma motivação correta quando a gente vai trabalhar para providenciar para o futuro. Amanhã eu estou viajando para Santo André, se Deus permitir, vamos ter o café de pastores. Tenho que providenciar mala, roupa, recursos para ir. Ainda estou orando para que Deus envie os recursos. Tá, vai enviar de alguma forma, vai chegar o recurso, mas eu não posso deixar que isso roube a minha energia de hoje. Eu preciso de energia para agora, para esse momento, para esse dia. Amanhã, o que Jesus diz lá? Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Eu vou arrumar mala, eu vou me articular, eu vou planejar a viagem, vamos viajar com o pastor Marcos, pastor Otacílio, vamos nós três juntos. Então, nós temos já toda uma agenda planejada, temos um local para ficar. Então, esse planejamento, não tem nada errado fazer esse planejamento. Mas eu não posso hoje ficar sem dormir porque amanhã eu vou viajar. Eu não posso, não devo. Isso seria ansiedade, preocupação indevida. Então, quando Jesus está falando da providência, tem dois aspectos. Vai lá para 2 Coríntios 12, 14. Eu quero observar principalmente a parte final do versículo, tá bom? Que quando você olha para o texto, parece que não tem muito a ver com o tema que nós estamos estudando, mas você vai perceber que tem a ver. Quem achou pode ler bem bonito para mim? 2 Coríntios 12, 14. Leia aí quem achou. Eis que pela terceira vez estou preparado para partir ao vosso encontro, e não vos serei pesado, pois não vou em busca de vossos bens, mas procuro a vós mesmos. Porquanto não são os filhos que devem poupar seus bens para os pais, mas sim os pais para os filhos. Essa é a parte do texto, a parte final, que eu quero chamar a sua atenção. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Não quer dizer que se você tem condições de ajudar os seus pais, você não vai ajudar. Mas a lei natural das coisas é os pais que vivem mais tempo vão entesourando, poupando, guardando, tomando provisão para o futuro, para que os filhos fiquem bem. Qual é a preocupação de uma mãe quando o filho fica doente e o filho perdeu o pai ou a mãe? Quem fica preocupado. Eu não posso ir agora porque se eu for, meu filho vai viver de que maneira? A preocupação do pai e da mãe é natural, é a sobrevivência da criança. Então,
O processo natural são os pais entesourando ou guardando, fazendo provisão para o futuro para os filhos. Essa semana me ocorreu na mente o que eu vou deixar para Mariá. Agora eu vou ser vovô, Mariá fica na minha mente dia e noite, né? O que eu vou deixar para Mariá? Estou começando a pensar em algumas coisas que eu quero deixar para Mariá, né? Eu estou querendo entesourar para Mariá. Davi e Jonas já podem herdar o que eu tenho, um fogão, uma geladeira, um carro velho, qualquer coisa assim, né? E a Mariá, o que eu vou deixar para Mariá? Então essa semana me veio esse pensamento. Então é natural você pensar na posteridade. Então não tem nada errado em providenciar, trabalhar de maneira proativa, com certa prudência, para o futuro. Entesourar para os filhos é como fosse um dever, é uma lei natural do planejamento familiar. Você sempre vai buscar isso, uma família equilibrada, correta, faz isso. Uma outra questão do suprimento para o futuro das necessidades está lá em 1 Timóteo 5,8. É um texto muito conhecido nosso, a gente lê bastante aqui. Mas olha que admoestação bonita Paulo deixa para Timóteo aqui. Outro irmão pode ler para mim? 1 Timóteo 5,8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o infiel, do que o descrente. Não precisa explicar o texto, né? Mas eu quero chamar a sua atenção para essa realidade. Se você não tem cuidado dos seus, especialmente da sua casa, a casa aqui é célula íntima. Papai, mamãe, filho, o contexto da família, do lar. A minha preocupação primeira tem que ser com a Wanda. Hoje, Davi e Jonas foram embora. A minha preocupação hoje, primeira, é com Wanda. Eu preciso cuidar dela, é meu dever cuidar dela. Esse cuidado aqui trata de provisão, de afeto, de carinho, de atenção, prioridades. Quais são as minhas prioridades? Eu não posso esquecer aquelas prioridades de Efésios. Primeiro Deus, depois Wanda, depois os filhos, depois trabalho secular, depois ministério. Capítulo 5 e 6 de Efésios. Tem uma mensagem lá no canal que você pode assistir quando eu falo sobre essas prioridades. O que ele realmente reprova? O que Jesus está reprovando quando ele diz não andeis ansiosos, não vos inquieteis? 2 vezes ele vai abordar isso e ele vai falar sobre a ansiedade também no texto. O que Jesus está reprovando aqui? Ele está reprovando a ansiedade ou a preocupação da pessoa, revelando sua falta de fé no cuidado e no amor paterno de Deus. Vai adiantar alguma coisa eu não dormir hoje porque amanhã eu tenho um problema para resolver? Provavelmente, bem provavelmente, isso vai me atrapalhar, porque eu vou estar sem energia, eu vou estar cansado, meu cérebro vai estar cansado. Você reparou que nós começamos essa mensagem mostrando um cérebro? Eu achei bem legal, né? O desenho do cérebro ali. Aqui não ficou tão legal. Lá no slide está mais bonito. Por quê? Olha lá o cérebro. Nosso cérebro está assim, mano, trabalhando dia e noite, dia e noite. Até quando a gente dorme, ele está trabalhando, porque se ele parar, nós estamos ferrados, né? A Juliana e Kênia, que entendem mais de saúde e de doença e o corpo físico, sabe disso, né? O cérebro não para, ele dá um repouso, né? Mas se ele parar, nós estamos ferrados. Se ele parar, alguma coisa aconteceu, chame o SAMU, chama alguém, porque vai precisar de ajuda. Essa falta de fé é que geralmente traz a preocupação e a ansiedade. E aí, eu me lembro desse detalhe. É inútil nos preocuparmos. A palavra em si já mostra, né? É preocupação. O que é preocupação? Lê comigo. Ocupação antecipada. Eu posso resolver o problema de amanhã, hoje? Não. Se eu gasto energia pensando no problema de amanhã, o que eu tenho que fazer hoje vai ficar de lado. Eu me enrolo porque eu não resolvi, não administrei o problema de hoje e amanhã eu fico sobrecarregado porque eu tenho o de hoje e terei o de amanhã para resolver, se Deus nos der vida. O que Tiago diz? Amanhã, se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Isso é provisão, eu vou providenciar tudo que eu necessito, mas eu vou descansar porque o dia de amanhã vem com suas lutas, suas batalhas e a gente vai entender o que Jesus diz, basta cada dia seu mal. Jesus não é um cara que vive só no presente, mas ele diz, não adianta se inquietar, é inútil se inquietar pelo amanhã. É isso que Jesus está dizendo. Isso rouba a nossa energia. Isto não resolve o problema e o pior, né? O que está por vir pode ou não acontecer. Tem algum problema para resolver lá amanhã? Trabalho? Mais de meia dúzia. Mais de meia dúzia. Eu imagino. Eu pensava que tivesse uns 2 ou 3. Mais de meia dúzia.
Então, adianta perder o sono hoje? Não quer dizer que você não vai planejar. Bom, com esse cliente eu posso ter essa solução. Você deve pensar nisso, né? Com aquele outro cliente, eu não sei. Deus, eu preciso de solução para esse cliente aqui. Eu não sei como que vai ser lá. Quando chegar 6, é bem provável, quando chegar amanhã, esses 6, 4 tu vai tirar de letra, 3 vai tirar de letra. Aí 3 vão ficar meio, né? Ali, tal, adiando. Então não adianta ficar preocupado. Não adianta. Não resolve. Você vai gastar energia e vai se sobrecarregar desnecessariamente. A ideia que Jesus dá para nós aqui, irmãos, é uma ideia muito prática. E aí você entende, Jesus era um ser humano, como eu e você. Ele está falando para os discípulos, a multidão está lá. Alguns foram abençoados com isso, mas o foco de Jesus era os discípulos. Então ele está dizendo, não fique preocupado, não gaste energia com amanhã. É hoje, calma, aquieta a alma, não vos inquieteis, não andeis ansiosos, calma. Jesus está mostrando para a gente que nós seremos cuidados por Deus. Por causa dos efeitos maléficos da preocupação, Jesus recomendou que não fiquemos ansiosos por causa das necessidades que Deus promete prover. Quais as necessidades Deus promete prover aqui no texto? Comida, bebida e vestimenta. Não esqueçam disso. São essas 3 coisas que estão bem claras no texto. Vamos voltar lá para Mateus capítulo 6. Então, o que Jesus está prometendo? Comida, bebida e vestimenta não vai faltar. Ele vai falar de Salomão. Pelo texto, parece que Jesus nos ensina que Salomão tinha um bom gosto para se vestir, né? E ele, como rei, tinha muitos recursos, certamente se vestiu com as melhores roupas mais finas que ele podia se vestir. Mas Jesus disse que nem ele, nem os lírios do campo, nem os pássaros que são sempre cuidados por Deus, não têm o cuidado que nós temos. O cuidado que Deus tem comigo e com você é infinitamente superior do cuidado que Deus tem com os pássaros e os lírios do campo. A preocupação, ela tem alguns aspectos negativos. Então, o que ela pode fazer? Prejudicar a nossa saúde. De cara, a gente já falou disso, não vou nem comentar nada. Quantas vezes eu já me prejudiquei por causa da preocupação? Segunda coisa, ela reduz a nossa produtividade, porque eu vou amanhecer cansado, eu vou estar desfocado. Melhor coisa que você faz, e você já experimentou isso, né? Você tem um problema para resolver, não consegue resolver, você para, descansa um pouco. Irmão barbudo conserta a máquina de lavar. Semana passada ele falou que foi uma semana ruim, tinha um problema lá numa máquina que não conseguia resolver. Eu falei para ele, descansa, não mexe com nada hoje, tira folga, deixa o cérebro descansar, amanhã você acha a solução. Conseguiu solucionar? Glória a Deus. Por quê? Vai reduzindo a produtividade, chega uma hora que o defeito está na sua cara, você não consegue ver. Já aconteceu isso na oficina? Quantas vezes eu vi o Aldo chamar o Russo? Russo, dá uma olhada aqui que eu não estou conseguindo identificar aqui o problema. Aí o Russo vai, é a bilheta, é não sei o quê. Pô, o Russo viu que Aldo não viu, porque Aldo concentrado, gastando energia ali, não pôde avaliar. Então é assim, irmãos. A produtividade reduz quando a preocupação é excessiva. Não é que você vai viver de qualquer maneira, de maneira irresponsável, não é isso. Não é isso que Jesus está ensinando. É tomar cuidado para não cair nessas ciladas. Terceiro detalhe da preocupação, o que ela produz? Ela afeta negativamente o modo como tratamos os outros. O relacionamento nosso fica arranhado. Nós que moramos com alguém, Juliana não tem esse problema porque ela mora sozinha, né? Esther também não, Georgina também não. Mas quem mora com alguém, quando está preocupado ou ansioso, geralmente há atrito no relacionamento. E aí o Espírito Santo, que é educado, que é amável, ele fala com a gente, você foi áspero, você foi rude, pede perdão. Nem sempre te volta e pede perdão na hora, né? Mas o Espírito Santo é implacável, né? Comigo é. Quando eu falo de uma maneira grossa com Wanda, eu sinto que eu não deveria ter feito aquilo e eu vou avaliar, por que eu falei dessa maneira com a Wanda? Eu vou avaliar, eu estava preocupado, ansioso, eu tinha alguma coisa roubando a minha energia, a minha paz, e eu acabei querendo descontar nela. Então, quando isso acontecer, primeira coisa, levanta e pede perdão. Rápido. Não deixa para amanhã não, resolve logo. É a melhor forma. Então, cuidado. A preocupação vai afetar o modo como tratamos os outros. Avalie isso no seu dia a dia. Você vai perceber que é mais comum do que você imagina. A preocupação, ela também diminui a nossa confiança em Deus. Por quê? Se a preocupação e a ansiedade é resultado da incredulidade, da minha falta de fé,
O que está faltando, na verdade? Relacionamento estreito com Deus. Vamos lá, não estava no script aqui não, mas vamos lá nesse texto. Eu ia ler mais tarde, mas vamos ler agora. Filipenses 4, versículos 6 e 7. Eu tenho certeza que Paulo está pensando no que Jesus falou com ele, porque Paulo foi discipulado pelo próprio Cristo, né? Lá em Gálatas ele diz isso. Filipenses 4, 6 e 7. Quem achou, pode ler. Para mim, esse texto está diretamente ligado a Mateus 6, 25. Não andeis ansiosos. Vai, pode ler, Vladimir. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Uhum. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E aí o resultado, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Coração e mente. Quando a gente estudou Filipenses, a gente aprendeu isso, né? Coração e emoções. Mente, o nosso intelecto, nossa razão. Então, equilíbrio para a mente e para o coração, para as emoções e para o nosso intelecto. Quando que vem isso? Resultado de comunhão com Deus. É batata. É certo que quando a minha comunhão com Deus está estreita, está em dia, eu vou desfrutar dessa paz que excede todo entendimento. Por último, eu pergunto, você está experimentando algo assim? Você tem experimentado alguma dessas questões aí? Tem sentido prejuízo na saúde? A irmã Georgina chegou hoje aqui bem preocupada. Ela tem um problema que ela não pode resolver. O problema está lá e ela está aqui. Então, Georgina, fique aqui, deixe o problema lá, entendeu? Não se preocupe. Amém. 90% das nossas preocupações são indevidas. 90% de nossas preocupações são indevidas. Isso está no livro do Dr. Ribas. Como é que é o nome dele? Primeiro nome? Dr. Ribas. Ginecologista lá de Apibes Madureira. Esqueci o nome dele. Tem um nome primeiro, estou esquecendo. Ele teve uma experiência com o irmão que estava dirigindo para ele tinha que chegar em Teresópolis, e o cara veio de um Corcel 2 e ele falou assim, ele não vai chegar lá a tempo. E aí ele entrou no carro, o cara foi dirigindo daqui a Teresópolis, tinha 1 hora para chegar em Teresópolis, ele chegou com 5 minutos antes, e ele, quando chegou lá, ele virou para o doutor Ribas e falou assim, doutor, eu não falei, 90% das nossas preocupações são indevidas, chegamos na hora. E aí ele coloca esse testemunho no livro, né? 90%. E realmente avalia as preocupações que você teve, ou que você tem, 90% delas podem ou não acontecer. Então não adianta deixar isso roubar energia agora de você. Você está experimentando alguns desses resultados, consequências da preocupação? Prejuízo na saúde, redução da produtividade, teu relacionamento está afetado negativamente com alguém? Se está afetado, tem que pedir perdão. Vladimir hoje teve uma manhã bem atribulada. Talvez tenha que pedir perdão a alguém lá. 3 mulheres dentro de casa, eu imagino como foi a sua manhã, né? Foi uma benção. Está diminuindo sua confiança em Deus? Avalia. Isso tudo só... Eu numerei 4, mas a gente pode pensar em muito mais, né? Muito mais coisas. Eu tenho observado, irmãos, que eu falei no começo, né? Esse tema ele é tão atual que a gente observa hoje a nossa sociedade, o número de pessoas que estão dependentes de drogas para dormir. Quando eu falo drogas, é remédio, né? Que é droga, né? Mas é droga lícita, pode ser vendida. O número de crentes e pessoas, de um modo geral, que hoje estão dependendo de remédio para dormir, é um negócio absurdo. E a indústria farmacêutica está faturando com esses remédios. E o perigo é muito grande de você se viciar. É praticamente impossível não se viciar num remédio para dormir. Por que, na minha avaliação, muitas dessas pessoas poderiam dormir sem remédio se elas tivessem um relacionamento mais estreito com Deus, se elas confiassem mais na palavra, se elas aprendessem a descansar por dentro. O descanso primeiro tem que ser interno, depois ele se torna físico e você sente a diferença. O descanso interno é mais importante que o descanso externo, porque sem o interno você não terá o externo, o físico. O descanso da mente é que produzirá o descanso físico. E esse descanso está em Deus. Ele é o nosso refúgio. Guarde isso no seu coração. Eu penso que Jesus está preocupado com isso, né? Em querer nos trazer esse ensinamento.
Aqui a gente pode ver a diferença entre preocupação e interesse genuíno. A gente precisa identificar isso para a gente não viver uma vida de boêmio, né? Tranquilo, à noite uma criança. Não, não é isso que Jesus está ensinando. Ele, aliás, combate isso, né? Nós já vimos. Então, preocupação versus interesse genuíno. A preocupação nos imobiliza, atrapalha. Quando eu estou preocupado, ansioso, eu não consigo nem fazer uma conta. Não é assim? Dá um nervoso, dá um branco. O vendedor fala com você, ó, é X, se levar 2 é X menos Y. Aí você fala, o que ele falou? Aí, às vezes, o vendedor é tão bom que você... tá bom, então tá. Aí você chega em casa, vai fazer a conta, peraí, esse cara me enrolou. Eu não precisava de 2, eu precisava de 1 só. Às vezes leva 3, aqueles pacotes de biscoito. Você precisa de um pacote. Já é suficiente, porque vai aumentar muito teu colesterol, teu triglicerídeo. Mas tem a promoção no mercado de 3, não está vendendo, eles amarram 3. E aí você faz as contas. Legal, poxa, um era R$2, estou levando 3 pacotes por 5, por R$4,50. Aí você ganhou 50 centavos, R$1, acha que está levando uma vantagem enorme. Você não precisava de 3 biscoitos, aí um pacote pelo menos vai ficar velho lá no armário. Então cuidado, a preocupação ela nos imobiliza, atrapalha. E interesse genuíno, o que ele faz? Ele nos leva à ação. O problema não vai sair da minha frente, as circunstâncias não vão embora com um milagre, com um estalar de dedos, então eu preciso decidir, escolha, eu vou me preocupar ou eu vou me concentrar no interesse genuíno e agir, planejar uma ação para reverter aquela situação. Então é por aí que Jesus está nos ensinando nossa caminhada com relação às preocupações e ansiedade. Por que a ansiedade ela é prejudicial? Porque ela é sinal de incredulidade. A ansiedade é sinal de que depositamos a nossa confiança na pessoa errada. Eu não me lembro de onde eu li essa frase, eu gosto de mostrar o autor, mas eu não lembro. Mas eu gosto dessa frase. E a ansiedade é sinal de que depositamos a nossa confiança na pessoa errada. Todas as vezes que eu lembro desse pensamento, eu me lembro quando cheguei na Igreja Batista de Água Viva, concorrendo para o ministério pastoral aqui, nessa igreja, e pediram lá nos formulários que a gente teve que preencher 3 contatos, 3 referências. E eu dei referência do Marcos, de Josué, e acho que foi do Marcos Trindade, não lembro. E aí eles ligaram para o Josué, e Josué disse para mim que os diáconos ligaram para ele. Eu falei, e aí Josué, o que você respondeu? Vanderlei, eu falei que eu confio em você, você é um homem de Deus, com você eu deixo a minha carteira, a chave da minha casa, e quando eu voltar eu sei que estará tudo intacto. Então ele disse, eu confio no Vanderlei porque eu tenho um relacionamento com o Vanderlei. Então quando você confia na pessoa certa, você descansa. Então aí eu volto para os versículos anteriores, principalmente para o versículo 24. Temos um concorrente. Ou nós confiamos e descansamos em Deus, estamos confiando na pessoa certa, ou nós cairemos na cilada de confiar em mamon, nas riquezas, nos bens materiais. Isso é uma falsa segurança. É disso que Jesus está dizendo. Jesus não está proibindo você guardar dinheiro, fazer poupança, mas ele está dizendo que é um concorrente. Ou você confia na segurança real, verdadeira, que é Cristo, que é Deus na sua vida, é Ele e dele que vem todo o suprimento, ou você vai ser tendencioso a confiar nas riquezas. Por isso que eu entendo que o versículo 24, 19 a 24 de Mateus 6, mostra todo o detalhe. Jesus agora está esmiuçando o assunto, o tema, no versículo 25 a 34. Então, a concorrência de coisas que podem tomar o lugar de Deus, a gente precisa ficar atento. Mamon é concorrente. Por isso ele vai dizer, é impossível, não podeis aí, no 24 é impossível servir a Deus e as riquezas. Ou você vai se submeter a um, será escravo de um ou escravo de outro. Não dá para servir a Deus e as riquezas. Lembra que Jesus está pegando a linguagem da escravatura. Um escravo não podia ter 2 senhores. Ou eu sou escravo do Vladimir, ou sou escravo do Barbudo. Não dá para ser escravo dos dois, se eu fosse um escravo. Então, se o Barbudo queria Vanderlei como escravo, tinha que comprar do Vladimir. Aí pronto, eu era escravo dele. Então Jesus está dizendo, não dá para servir a Deus e as riquezas. É impossível. Isso está dentro desse contexto. É isso que gera ambição, ansiedade, as nossas preocupações. A maioria das nossas preocupações não são com os bens materiais. Quem dirige, tem um carro velho,
que nem eu. Fez um barulho diferente, você já pensa, tem algo errado aqui. Aí você já quer tomar providência, porque pode ser uma coisa grave, pode ser uma coisa simples. Então, as preocupações, elas surgem, irmão, do nada. É impressionante a velocidade com que a preocupação tenta roubar a nossa energia. Então, cuidado com isso. E grave essa frase: ansiedade é sinal de que depositamos a nossa confiança na pessoa errada. Se está confiando em Deus, pode descansar. Confie nele. Quando olho para esse texto, eu me lembrei de mais um versículo que eu quero ler com você para encorajar você. Vamos lá. Isaías 64. Não estava no nosso roteiro não, mas nós vamos lá agora. 64:4. Você conhece bem o texto, né? Pode ler para mim, irmão Romildo? Isso é confiar na pessoa certa, olha. Olha a exortação de Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. Para aqueles que nele esperam. Esperar aqui, irmãos, não é o mesmo que descansar? Esperar. Basta cada dia o seu mal. Leia aí como é que está na King James, Wanda. Fala diferente, Leia. Desde a antiguidade não se ouviu, não se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam a sua esperança. Olha, que legal, né? Esperança. Tenha sempre esperança. É o canal aí, ó. Tenha sempre esperança. Aliás, hoje eu quero fazer uma pré-venda das camisetas Tenha Sempre Esperança. Se você deseja possuir uma camiseta, é só me procurar, me dar seu nome, que tá vindo aí umas camisetas para você usar e testemunhar do Evangelho por aí. Tenha sempre esperança. Tá bem bonita a camisa. A busca de alimentação, bebida e vestuário como bem supremo é característica dos ímpios. Não é isso que Jesus está dizendo? Volta lá, Mateus 6. Quando ele vai afirmar que são os gentios que procuram isso. Os gentios aqui é pagãos. Eu acho que a King James traduz como pagãos. Versículo 32. Ele vai falando no 31. Portanto, não vos inquieteis com o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Aí no 32 ele responde, porque os gentios, ou os pagãos, quem não serve a Deus, quem não confia em Deus, não tem relacionamento com Deus, os pagãos, é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Quando Jesus vai falar do Pai Celeste, ele está falando de Deus no relacionamento comigo, que sou filho. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus. Você não é um lírio e um pardal apenas. Não que eles não sejam importantes, mas são muito menos importância. Então, desde a antiguidade não se viu, nem convite percebeu, um Deus que trabalha por aqueles que neles esperam. Então, espere em Deus. Davi tinha esse hábito, né? De pregar para ele mesmo. Minha alma, espere em Deus, eu ainda louvarei. A busca de alimento, bebida e vestuário como bem supremo é característica dos ímpios. Salmo 37, 25 me lembra essa forma de combater a ansiedade e a preocupação. Está aqui, se você quiser ler comigo. Esse foi o primeiro versículo que minha avó paterna me ensinou e eu decorei ele. Foi o primeiro versículo que eu aprendi de cor. Fui moço e agora sou velho. Ainda não tão velho, né? Mas estou ficando. O que mais? Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, isso não é confiança? Que idade Davi tinha aqui? Não era mais jovem, né? Que ele está dizendo, fui moço, agora sou velho. Como é que a King James traduz esse versículo? Fui moço e agora sou velho. É assim mesmo? Ou tem outra palavra? Já estou velho. Já estou velho. E nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendigando pão. Mendigando pão. Promessa de quem? Para quem? De Deus para o justo. Ah, mas pastor, e a pessoa que está passando necessidade? Sim, tem alguns que passam necessidade. Por que as pessoas passam necessidade, irmãos? Todo mundo está ouvindo dizer, e é verdade, o Brasil se tornará, está se tornando, praticamente já se tornou, o celeiro do mundo, né? Nós temos comida e terra
e produção, recordes sobre recordes, ano após ano. Nós temos condições de alimentar a humanidade e a humanidade já sabe disso. Os países da Europa, os países das Américas estão olhando para nós, assustados de ver a nossa tamanha capacidade de produção e ao mesmo tempo que eles se assustam porque nós estamos crescendo e o país vai crescer mais ainda, eles estão aliviados. Ufa, ainda bem que no Brasil tem comida. Nós temos muita comida, muita comida. Então, o cuidado de Deus com a gente é tranquilo, porque a gente fica olhando, gente, como que pode um país ter tanta capacidade de produção? E aí, por que apesar do nosso país ser o celeiro do mundo, nós vemos pessoas passando fome? E temos gente passando fome. Tem gente que tem uma refeição por dia. Nós temos 3, 4, já tomamos um café, daqui a pouco vamos tomar de novo, vamos almoçar, vamos tomar o lanche da tarde, provavelmente e jantar se quisermos. Mas tem gente que está passando fome. Por que tem tanta comida e tem gente passando fome? Por causa do egoísmo, por causa da avareza, por causa da ambição, por causa do pecado. É por isso, irmãos. Não é à toa que Jesus falou, quando ele disse, ele falando, quando estive na prisão, me deste de me visitaste, quando tive fome, me deste de comer, quando estive desamparado, você me deste roupa. Aí os discípulos perguntaram, Jesus, quando nós vimos o Senhor nessa situação? Aí está falando assim, quando vocês viram alguém necessitado e ajudaram, vocês estavam fazendo bem. Então é isso, é ter, mas a gente precisa ter e compartilhar com aqueles que necessitam. Às vezes, irmãos, é compartilhar um pouco. Não é muito. Tem gente que precisa de tão pouco. E a gente às vezes fica com medo de compartilhar, com medo de que falte no dia de amanhã. Ó a falta de fé. E Jesus diz, amanhã Deus cuidará de você. Compartilha hoje. Abençoa. Os salmos falam muito disso também. A descendência de Davi foi abençoada em Davi. Por quê? Porque Davi foi um homem de fé, confiava em Deus. Ele disse, fui moço, agora eu sou velho. Ou já estou velho, na tradução da King James. É experiência vivida. Acalma teu coração. Os pássaros são cuidados, você será cuidado, porque você tem muito mais valor. Versículo 28 e 29, vamos voltar para Mateus. Se você está lá, tudo bem, também estou. Mateus 6, 28 e 29. Quem pode ler, por favor? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. 28 e 29? Isso. Ok. Então, Jesus vai tomar esses dois exemplos. Por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como cresce o lírio do campo. Essa semana eu parei para olhar meu guarda-roupa. Eu estou precisando doar roupa. Porque, sabe quando você entende, na minha concepção, tá? Quando eu sei que eu preciso doar roupa, quando eu procuro cabide vazio e não acho, para mim é uma dica que eu tô com roupa demais. O cabide não quebrou, não doei os cabides. Então, é melhor doar roupa, que vai sobrar cabide. Tem bastante cabide? Tá doando, né? Tem bastante cabide lá? Vazio? Então tem que comprar roupa. Se tiver 3 cabides só, já não pode. Na minha forma de ver, irmãos, os cabides me ajudam a entender. Opa, tá com roupa demais. Um monte de cabide cheio. Eu só tenho um corpo. Eu tenho que compartilhar. Aí, bazar missionário, igreja metodista, missionário lá no Anil, recebe a doação das suas roupas. Em bom estado, lógico. Não vai doar aquelas roupas que ninguém quer usar, né? Mas você pode abençoar muita gente. E além de estar abençoando o outro, ainda vai ofertar para missões. Nossa doação lá vira oferta missionária para sustentar os missionários. Então, olha para os seus cabides lá. Está sobrando cabide? Não. Então, está na hora de, quem sabe, fazer um pente fino e comprar roupa nova. Jesus, então, ele está dizendo que ele conhecia bem a história. Ele gostava da história de Salomão. Jesus, várias vezes, no Novo Testamento, várias vezes vai citar Salomão. É muito interessante observar isso. Isso mostra a veracidade da história e mostra que Salomão é alguém que pôde deixar um legado para a sua geração. É só olhar para Eclesiastes e Cantares e Provérbios que a gente vê o quanto ele foi bênção para nós, deixando o que ele aprendeu, um pouco do que ele aprendeu para nós. Quando ele vai afirmar isso, lá no versículo 29, nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Eu penso que Salomão
foi o homem mais rico da história e não haverá alguém mais rico do que ele. Apesar de muita gente dizer que hoje tem muito dinheiro, né? Deus falou isso para Salomão, que tornaria ele o homem mais rico do mundo, e realmente foi. Salomão teve muita riqueza. E aí Jesus pega o top, né? Se Jesus fosse falar hoje, ele falaria aí do número 1 aí. Quem é que tem mais dinheiro no mundo hoje? É uma briga, né? Toda hora muda, né? Bill Gates está sempre lá na lista, né? Lá em cima. Mas digamos que ele fosse olhar para alguém muito rico hoje, ele diria, nem esse aí, nem Vladimir, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Né? Você entendeu, irmãos? Jesus vai no topo da lista. Que alguém que ia pensar em alguém rico, no contexto que Jesus está vivendo e pregando, para o público para quem ele está falando, todos ali conheciam a história de Salomão. Todos. Então ele pega o exemplo de Salomão e o pessoal fica, olha, aí Jesus fala, nem Salomão. Salomão é fichinha comparado ao que eu posso fazer com você. Eu vesti ele, vou vestir você e você pode confiar. Não desconfie, descanse e confie. Vamos para frente. Buscar aí é um imperativo, ok? Versículo 33, Mateus 6, 33. Buscai. Como que está King James? Buscai? Ok. Buscai aí, o verbo no grego aí está no imperativo. Se está no imperativo, é uma ordem, é uma definição. Não há dúvida aqui. Todo mundo sabe que buscai aqui é determinante para a escolha da nossa vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Qual é a ideia de buscar aí? O verbo buscar, ele indica para mim, priorizem o reino de Deus e todas estas coisas, comida, bebida e vestimenta. Não esqueça disso, vos serão acrescentadas. Jesus está afirmando que quem busca vai ter o resultado da sua busca. E por isso ele diz, batei, batei, abre-se-vos-á. Buscais e achareis. Ok? Jesus tinha certeza do que ele estava afirmando aqui. Não é efeito de propaganda enganosa. Está vindo aí as propagandas eleitorais. Deus tenha misericórdia de nós. Né? A ideia do texto é que quem deu a vida que é maior, quem gerou você no ventre da sua mãe? Até hoje a medicina está buscando, né, esse ato da vida. Como que isso acontece? Não tem explicação, porque é algo divino. Isso é propriedade exclusiva de Deus, gerar a vida lá no ventre da nossa mamãe. Quem deu a vida, quem criou a vida que é maior, dará o sustento para essa vida que é menor. O que é mais fácil? Deus me alimentar ou Deus me gerar? É mais fácil Ele me alimentar, porque me gerar ninguém podia fazer. Isso não quer dizer que eu não vou ter capacidade e correr atrás de sustento, né? Eu tenho que correr. Quem formou o corpo, nosso corpo complexo, o ser humano, né? Eu estou acompanhando lá a gestação da Mariá, bracinho, cabecinha, perninha, ombro, tudo arrumadinho já. Esse processo, estou vendo ontem estava vendo uns vídeos, né? Como que é o 7º mês de gestação, o que acontece na mulher. Eu estava olhando a pediatra falando, mó barato, e eu fui lembrando, gente, que perfeição, que cuidado de Deus ao gerar uma criança, né? Então ele formou o corpo, está lá, o corpo está pronto, está quase na hora de Maria aparecer aí para nós. Ele vai dar o vestuário. Fique preocupado não, Jantas e Joyce, fique tranquilo. Maria vai ter o que comer, beber e vestir. É promessa de Deus. Descanse no Senhor. Ele deu o corpo, Ele vai dar o vestimenta. Olhou para o cabide. Tem vestimenta demais para esse corpo. Compartilha. Abre. Abençoa. Não seja mais morto. Deus vai abençoar e trazer mais para você. Essa semana vou fazer a limpeza no meu vestuário. Em nome de Jesus. Meus cabides vão esvaziar. Quem vale mais? O pássaro, a flor ou você? O que temos que fazer é viver para Deus e deixá-lo reinar em nossa vida. É só isso, irmão. É só descansar. Cuidar de Deus. Eu me lembro agora de uma experiência que Josué teve. Amanhã vou estar com Josué, se Deus permitir. Um bom tempo que a gente não se vê pessoalmente, né? E um dia ele estava na casa de uma pessoa, ele perdeu o sono, estava muito calor aqui no Rio de Janeiro. E ele resolveu ir para um cantinho do quarto, tinha um livro lá. Ele pegou o livro para ler porque ele estava sem sono.
Ele abriu lá em Isaías. O livro citava esse texto de Isaías, que a gente também costuma ler várias vezes aqui. Isaías 46, promessa de Deus para mim e para você. Você que está preocupado e ainda perdendo para a ansiedade, você que está mais velhinho do que eu, você que está me ouvindo aí, como é que vai ser minha velhice? Você que está aí no YouTube, né, assistindo esse vídeo, como é que vai ser minha velhice? Como é que eu vou terminar a vida? Se você segue ao Senhor, lembra de Salmo 37, 25, fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas eu quero te dar mais uma palavra de encorajamento e já vamos caminhando para o fim. Eu vou continuar esse tema em outro momento. Você vai ter a parte 2, não posso correr, tem muita preciosidade aqui. Isaías 46, versículo 3 e 4, mas a minha ênfase estará no versículo 4. E os pássaros cantando. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo. E aí eu gosto de ler esse texto colocando o meu nome. Ouvi, Vanderlei, e todo o restante da casa de Vanderlei, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Olha o versículo 4, irmãos. Até a vossa velhice eu serei o mesmo. E ainda até as cães, os cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Nessa época que Josué leu esse texto, ele falou que experimentou um avivamento dentro daquele quarto, na casa daquele pastor. Ele não podia orar alto porque ia acordar as pessoas de madrugada, mas ele saiu dali com uma alegria no coração, porque a convicção, ele estava realmente pensando sobre isso, como vai ser na minha velhice. Ele não tinha comprado o apartamento dele ainda, logo depois Deus deu de uma maneira milagrosa, foi um milagre, né? Josué conseguiu comprar o apartamento onde ele mora hoje, e Deus tem abençoado e sustentado ele, e essa promessa é para mim e para você. Talvez você esteja preocupado, como é que vai ser a minha velhice? Está aqui, ó. Se você segue a Cristo, se você segue a Deus, se você é justo, se você tem compromisso e fidelidade com o Senhor, está aqui a promessa, querido. Isaías 46, versículo 4. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, ainda até os seus cabelos brancos vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois e carregar-vos-ei a vós e vos salvarei. Promessa de Deus, não falha. Deus é fiel, isso não é frase de efeito. Fidelidade está no caráter de Deus. Deus tem como caráter, dentro do caráter de Deus está a fidelidade. Deus é fiel. Ele não tem fidelidade, ele é fiel. Ele ama a fidelidade, porque fidelidade é inerente do caráter de Deus. Você pode confiar nele. Por isso que todas as vezes que eu deixo a preocupação, a ansiedade dominar meu coração, minha mente, eu estou partindo para a incredulidade, eu estou confiando na pessoa errada, ou eu estou esquecendo quem é Deus e suas promessas. Por que as promessas são importantes? Porque elas trazem alicerce para o nosso coração, elas nos dão firmeza. Davi vai dizer, um dos seus salmos, firme está o meu coração, ó Deus. Lembra que coração envolve mente, vontade e emoções. Firme está o meu coração, ó Deus. E aí ele irrompe em louvor e adoração a Deus. Por isso que os pássaros cantam. Eu vou parar aqui, nós vamos continuar em outro tempo, contando para você a ilustração de um pardal e uma rolinha. Estavam conversando. E eles olhando para os seres humanos, e eles, a rolinha e o pardal conversando, eles disseram, será por que os seres humanos vivem assim, numa correria tão grande, tão ansiosos, tão preocupados? Eles não conhecem o nosso Pai Celeste? Eu gosto de ouvir as maritacas que passam cantando lá. Ontem elas cantaram, Aldo, lá perto de casa. É uma barulheira, uma bagunça, elas são desorganizadas, mas elas vão cantando e elas voltam cantando. O pardal vai cantando e volta cantando, porque ele sabe, Deus tem cuidado deles. É por isso que os passarinhos cantam, irmão. Um passarinho que não canta tem algo muito errado com ele. Ele está doente, geralmente porque está preso, né? Solta os pássaros, deixa o pássaro viver. O pássaro canta, o pássaro adora, porque ele conhece o seu Criador. Você não é apenas criatura,
você que entregou sua vida a Cristo, você é filho, você tem um Pai celeste, um Pai que te ama, que prometeu que comida, bebida e vestimenta não vai faltar, porque Ele é fiel e tem cuidado de nós. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Só entrega quem confia e quem confia descansa. Deus abençoe você e até o próximo momento, quando nós vamos estar olhando para esse texto ainda. Teremos a parte 2, não podemos correr, tem muita preciosidade aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com alguém se ele abençoou você. Forte abraço, Deus te abençoe.